de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Notícias. Jornal das 2 na Rádio Observador, com a edição do Luís Soares. Luís, vamos às presidenciais. André Ventura vê com naturalidade a posição de Coutinho Figueiredo relativamente a apoios na segunda volta. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal disse que, se não for à segunda volta, poderá votar em qualquer candidato, incluindo em André Ventura, isto se o adversário for António José Seguro. Disse Coutinho que teria de ponderar e assume também que André Ventura está a moderar o discurso. Ora, na resposta, o candidato apoiado pelo Chega e também líder do partido deixa um ataque à Iniciativa Liberal, mas vê com naturalidade a posição de Coutinho de Figueiredo. Veja a declaração do João Coutinho de Figueiredo com naturalidade. Já disse, também procurarei evitar ao máximo que haja um presidente socialista. Agora, também tenho que dizer isto, porque já o disse, que na verdade o João Coutinho de Figueiredo não se distingue muito dos outros candidatos em relação ao PS e ao PSD. Portanto, na verdade, em termos de modelo, é mais ou menos a mesma coisa. É uma espécie de bloco de esquerda, mas bem vestido. É só isso. Porque se distingue mais é o Almirante Gouveia Melo. Bom, esse nem sabemos muito bem o que é que pensa sobre uma série de coisas. Mas do João Coutinho sabemos que ele é a favor da legalização da prostituição, das drogas, que é contra o aumento de penas para os crimes, que era a favor da nacionalidade para todos. Portanto, qual a diferença disso para o PSD e para o PS? É mesmo, é uma espécie de bloco de esquerda, mas vestido de fato e gravata. André Ventura, durante uma visita à adega de Vila Real, o candidato apoiado pelo Chega, quis também apontar para um lema que não se importa de ver associado a esta candidatura. Seria com muito orgulho o lema da minha campanha: Deus, pátria, família e trabalho. Nós temos que perder o medo às palavras, temos que perder o medo aos valores. Não vejo nenhum destes valores que seja mau. Nem Deus, pátria muito menos, família e trabalho. Acho que se o país tivesse Deus, pátria, família e trabalho, seríamos um país muito melhor do que aquilo que andamos a ver nos últimos dias. Não corre o risco desse lema não... Olha, quer dizer, vocês começámos o início a dizer que vocês acham que eu até estava mais moderado. Agora, afinal, já sou outra vez um salazarista convicto e radical. André Ventura, em declarações aos jornalistas esta tarde em Vila Real. Já Marcos Mendes diz que o voto em Coutinho de Figueiredo é inútil. A reação também do candidato apoiado por PS e CDS às palavras do candidato liberal, depois do candidato não ter escolhido votar entre a Ventura numa segunda volta. Luís Marcos Mendes diz que entregar o voto a Coutinho de Figueiredo é, afinal, inútil. A reconhecer aquilo que muita gente diz, que um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é um voto inútil. Inútil. Porque não vai passar à segunda volta. Porque não vai ganhar. Quer dizer, o que há de novo no dia de hoje é ser o próprio candidato a reconhecer aquilo que muita gente tem dito. Um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é, na prática, um voto inútil, porque ele próprio está a reconhecer que não vai passar à segunda volta. Eu, ao contrário, comecei por vos dizer, foi das coisas que disse logo de manhã aqui a uma pessoa que me abordou. Eu estou a programar, houve uma pessoa que me abordou dizendo que só falta uma semana. Eu disse, não, faltam 4 semanas. Declarações de Luís Marcos Mendes no final de uma visita a um mercado empresas a insistir que já tem a segunda volta planeada. Confrontado com estas reações, Coutinho de Figueiredo insiste, caso não chegue à segunda volta, não exclui apoiar nenhum candidato, incluindo André Ventura. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal foi já confrontado pelo desafio de André Ventura, que anunciou que votaria em qualquer candidato para evitar que um socialista chegasse à presidência da República, referindo-se a António José Seguro. Coutinho disse esta manhã que não excluía nenhuma hipótese. Confrontado, entretanto, com as reações que escutámos dos restantes candidatos, Coutinho Figueiredo volta a repetir a ideia, diz que as dinâmicas de campanha o obrigam a refletir. Não excluo nenhuma hipótese. Qual é a dúvida desta frase? Não excluo nenhuma hipótese. Incluindo André Ventura, incluindo Seguro, incluindo Manuel João Vieira, incluindo não apoiar ninguém. Estou a considerar que estas últimas 3 semanas tiveram dinâmicas de campanha diferentes daquelas que eram perspectiváveis. E que significa que vou ter que ponderar muito bem qual é a melhor forma de me posicionar para uma segunda volta, onde eu creio que vou estar, portanto não vou precisar de fazer essa escolha. Ora, como escutámos há pouco, Marcos Mendes reagiu a dizer que o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal está a admitir que não vai à segunda volta. Ora, na resposta, Coutinho pede calma. Os meus queridos adversários mantenham a calma, não tentem interpretar as palavras que eu não disse como alguma assunção de alguma coisa que não seja, extrema confiança naquilo que está a acontecer, porque não são eles que vão determinar quem é que está ou não está na segunda volta, são os portugueses e esses estão, tudo indica,
a escolher crescentemente apoiar esta candidatura. Coutrinho de Figueiredo, esta manhã, de visita a uma fábrica em Castelo Branco. O facto do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal não excluir apoiar nenhum candidato na segunda volta, incluindo André Ventura, levou, por exemplo, também Jorge Pinto a acusar Coutrinho de estar a querer alargar o leque do eleitorado para o Chega. Catarina Martins também reagiu às declarações de Coutrinho de Figueiredo, garante que nunca vai votar na indecência e na selvageria. A candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda garante que não vai votar em André Ventura por considerar que um voto de um candidato apoiado pelo Chega é um voto na indecência. A política precisa de decência. Eu votarei sempre contra a indecência e a selvageria. Há quem tenha semeado o ódio e a divisão e os problemas no país. E há quem tenha estado sempre do lado de quem trabalha, de quem constrói Portugal e que não desista de uma economia mais qualificada e de uma democracia mais forte. Catarina Martins, que reagiu também ao apoio de Pedro Nuno Santos, António José Seguro, acusou o candidato apoiado pelo PS de não se comprometer com nada. E, precisamente, António José Seguro mostrou-se contente por receber esse apoio de Pedro Nuno Santos, mas avisa que a candidatura que protagoniza é livre e independente. Lembra que o apoio do ex-secretário-geral do PS não é o único que recebeu nos últimos dias. O antigo líder do PS recorreu às redes sociais para deixar elogios e declarar esse apoio a António José Seguro. Pedro Nuno Santos revela que está contente com o apoio do PS ao candidato, em especial por se tratar precisamente de Seguro. Ora, no final de uma arruada em Barcelos, o candidato a Belém acabou por responder, faz questão também de sublinhar que protagoniza uma candidatura não partidária. Eu é que sou o candidato, não é? Mas conta com ele? Obrigado. Mas conta Está a contar receber com um ele? abraço? Não, vamos lá ver. Uma coisa são os apoios que chegam. Agora, a minha candidatura é a minha candidatura. Eu disse no dia 15 de junho uma coisa muito simples e que tenho mantido ao longo desta campanha toda. Eu sou livre, vivo sem amarras, não fiz acordo absolutamente com ninguém. E, portanto, é assim que vai continuar até ao final. E vai ser o meu mandato. O meu mandato vai ser também exercido assim. Declarações de António José Seguro, que insiste que é o candidato moderado em melhor posição de chegar à segunda volta das presidenciais, numa referência, diz António José Seguro, a Luís Marques Mendes. O líder do PS critica o primeiro-ministro e acusa-o de demonstrar insensibilidade e incompetência para responder à crise no setor da saúde. Declarações de José Luís Carneiro em FAF. O secretário-geral socialista criticou Luís Montenegro e afirmou que o primeiro-ministro parece completamente desligado do país e descolado da realidade no que diz respeito ao setor da saúde. Perdeu já há muito o ímpeto reformista e hoje manifesta uma grande impreparação e, sobretudo, uma insensibilidade. Porque quando o primeiro-ministro diz que não há problemas na saúde, isto só pode ser justificado com uma insensibilidade e com o facto de alguém ter descolado da realidade já há muito tempo. Ele, na Assembleia da República, disse que queria continuar a manter. O que é que mostra? Mostra que não houve o que está a ser transmitido por parte do país. Declarações de José Luís Carneiro aos jornalistas, questionado sobre as palavras de Luís Montenegro, que disse que a percepção de caos no Serviço Nacional de Saúde não reflete a realidade e explica que nos últimos anos, que os tempos de espera nos hospitais são os melhores dos últimos anos. Ora, José Luís Carneiro defende ainda que António José Seguro é o candidato presidencial que defende a Constituição e que está em condições de ir à segunda volta nas eleições presidenciais. O ministro português dos Negócios Estrangeiros lamenta que haja candidatos à presidência da República a usar a comunidade portuguesa na Venezuela na campanha eleitoral. Ontem, António José Seguro defendeu que Paulo Rangel devia preocupar-se com a questão da Venezuela, isto depois do ministro ter dito que um voto em seguro é um voto em branco. Ora, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, diz que a questão da Venezuela é muito séria para ser usada em linguagem de campanha eleitoral. É bom que não se faça campanha eleitoral destas matérias. É uma coisa que eu queria lamentar. É bom que os dirigentes políticos tenham liberdade de apoiar os candidatos e não sejam depois com questões que são questões muito sérias. Quem tem sentido de Estado e sentido de responsabilidade não pode usar na linguagem eleitoral a comunidade portuguesa. E isso tem que ser dito aos candidatos. Se há candidatos que não sabem estar à altura das suas responsabilidades, eles têm de ser claramente confrontados com isso. Declarações de Paulo Rangel depois de uma reunião na sede da CPLP em Lisboa com a secretária executiva e com os representantes permanentes dos Estados-membros junto da CPLP. Paulo Rangel assegura também que o Ministério continua a tentar libertar os presos políticos na Venezuela. Há pelo menos 5 portugueses detidos. Vamos ainda a outras notícias em destaque a esta hora, Luís.
No último fim de semana, o INEM acionou 16 vezes as ambulâncias de reforço estacionadas na Liga dos Bombeiros. O presidente da Associação, António Nunes, explica à agência Lusa que as 8 ambulâncias foram mobilizadas sempre para a cidade de Lisboa e arredores, isto depois da task force criada pela Liga Portuguesa de Bombeiros para reforçar o socorro pré-hospitalar durante o fim de semana. A China alerta os Estados Unidos para não usar outros países como pretexto para anexar a Groenlândia. Aviso do porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros. Também em Espanha, mostra preocupação sobre o tema, diz estar disponível para reforçar a segurança da Groenlândia no âmbito da NATO. O ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros considera que as pressões sobre o território dinamarquês devem acabar. O primeiro-ministro da Eslováquia pede a demissão da chefe de diplomacia da União Europeia. Em declarações ao canal de notícias eslovaco, Robert Fico acusa Kaja Kallas de falta de liderança, uma posição que surge depois do primeiro-ministro da Eslováquia expressar o descontentamento por aquela que considera ter sido uma reação tímida de Kaja Kallas face à intervenção norte-americana na Venezuela. Este foi o Jornal das Duas, com a edição do Luís Soares.